Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, que é dia 12, nós vamos refletir Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 32. Uma bela passagem sobre Jesus condenando essa geração má e perversa. Então vamos agora iniciar essa proclamação do Evangelho. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então hoje essa passagem do Evangelho nos faz confrontar o problema da indiferença espiritual de uma geração que não reconhece a presença do Filho de Deus, que é muito maior do que Salomão, que era muito maior do que Jonas. Portanto, uma geração que buscava sinais, mas não reconhece a presença do reino de Deus se movendo nesse momento, através da pessoa de Jesus. Versículo 29a, entre aspas, essa geração é uma geração má. Fecha aspas. Má por quê? Porque eles querem sinais como uma espécie de desculpa para não crer. No fundo, é falta de fé. Não é busca pela fé, é falta de fé. De fato, essa busca obsessiva por sinais muitas vezes pode esconder o coração descrente. Talvez um coração que busca espetáculos, mas um coração que não quer obedecer à palavra de Deus. Esse é o problema. E Jesus, ele lê as pessoas, ele lia os corações, ele sabia disso. É uma geração má não só por causa dos seus pecados. Não é os pecados em si, os pequenos pecados, que tornam essa geração má, mas por recusar responder a essa luz que eles já receberam. Só que eles não veem a luz que é Cristo que está ali. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porém, se a gente não vê a luz diante de nós, então nós estamos cegos. Ou fechamos os olhos para não ver essa luz. É uma das duas coisas. Na verdade, a verdadeira fé ela não depende de provas, mas depende da humildade. Quem diz isso? Hebreus capítulo 11, versículo 1, abre aspas. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fecha aspas. Ora, Hebreus é conhecido como o capítulo da fé, justamente esse capítulo 11 de Hebreus, conhecido como o capítulo da fé, aonde define a fé como, entre aspas, certeza de coisas que se esperam. Portanto, não é uma esperança vaga, mas é uma convicção firme, indubitável, de que as promessas de Deus se cumprirão. É assim que Hebreus descreve a fé. É convicção de fatos que não se veem, diz a carta aos Hebreus, porque permite acreditar em realidades espirituais que, porém, não podem ser percebidas pelos sentidos. Porém, são realidades verdadeiras. Não é o fato de não se enxergar que não sejam verdadeiras e reais. Depois, entre aspas, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, onde Jesus rechaça essa geração má e perversa e deixa muito claro que o sinal que vai ser dado, se eles quiserem acreditar, é o sinal de Jonas. E a gente se pergunta o que é o sinal de Jonas? É a ressurreição de Jesus, como sinal definitivo. A gente sabe que Jonas ficou dentro da barriga do peixe durante 3 dias e depois ele reapareceu. Exatamente, Jesus ele morre, fica 3 dias desaparecido e depois vem e ressuscita. Portanto, Jonas é um sinal, do mesmo jeito que Jesus é também um sinal para essa geração. Então, o único sinal a ser oferecido vai ser a vitória de Cristo sobre a morte. Se essa geração quiser acreditar, eles vão ter que acreditar nesse sinal que Deus está dando através da pessoa de Cristo. Enquanto eles queriam um sinal do céu, talvez eles quisessem um fogo caindo do céu, talvez eles quisessem ver anjos descendo do céu. Não, nada disso. Deus deu um outro sinal, mais subversivo. Ele deu um Salvador pregado na cruz. Se aquela geração, então, devia acreditar, Deus deu o sinal. Acreditem nesse homem pregado na cruz. Esse é o sinal que Deus deu. Não é outro sinal dado por Deus, mas é esse sinal que Deus deu. A lição é muito simples. Deus honra um coração quebrado, quebrantado, que busca Ele com humildade. Mas Deus, Ele rejeita a religiosidade vazia de uma geração má e perversa.
Ele não vai ter comunhão com esse tipo de geração. Nínive ouviu um profeta relutante, um profeta que nem queria ir pregar para eles. E Jonas nem queria pôr os pés em Nínive. Mas eles ouviram, creram, se converteram. Agora, essa geração má rejeita o próprio Filho de Deus, que é maior do que Jonas, que foi enviado, prega a palavra de Deus, revela o reino de Deus, é a luz desse mundo, e eles estão rejeitando a presença de Cristo. Então, se eles acreditaram num sinal menor, porque Jonas foi um sinal muito pequeno para Nínive, que era só um simples homem, mas Jesus é o Filho de Deus, que é um sinal muito maior, e eles rejeitam. Logo, a ironia, porque os pagãos serão acusadores daqueles crentes, né? Quer dizer, aqueles que creram na pregação de Jonas vão acusar essa geração que não crê na presença, que não crê na pregação do Filho de Deus, que é um sinal muito maior. Versículo 31, aqui está quem é maior do que Jonas, quer dizer, a suprema autoridade, o supremo poder, a suprema presença. Então Jesus não é apenas um mestre, um simples profeta, ele é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É maior do que Salomão, sem dúvida, porque a sabedoria dele revela os segredos do coração muito, mas muito à frente de Salomão, que já tinha sabedoria. Deus deu realmente uma sabedoria ao rei Salomão e por isso a rainha de Sabá veio de longe para ouvi-lo, porque ele era um homem sábio. Só que Jesus é o sábio dos sábios. A sabedoria é muito superior, revela qualquer segredo do coração dessa nossa humanidade pecadora, má e perversa. Ele é maior do que Jonas, porque a missão dele traz uma salvação universal. Jonas foi enviado para salvar Nínive só, que é aquele local lá, aquela cidade. Jesus vem salvar o mundo inteiro, a missão dele é muito superior e muito maior, não é? E não é só para um único povo. Então, a conclusão que a gente tira nessa passagem aqui é que Deus está dando um alerta. Se a gente fica procrastinando a nossa conversão, procrastinando a nossa mudança de vida, Nínive mudou. Nínive se converteu com a pregação de Jonas. A rainha de Sabá, ao ouvir Salomão, levou essa sabedoria para o seu povo, né, para que as palavras sábias de Salomão mudassem também a consciência do seu povo. Ora, então, a gente precisa entender que se a gente procrastina a nossa fé diante da palavra de Cristo, que nós lemos nesse momento, significa que nós somos geração má e perversa e pior do que aquela geração. Porque a sabedoria está com a gente, a palavra sábia de Deus está aqui para nos guiar, nos conduzir, para abrir nosso coração, mudar nossa vida. Enfim, o tempo é curto. Temos um tempo dado por Deus, de fato. Jonas havia dito para Nínive, o tempo de vocês é curto e Deus vai destruir vocês. Quer dizer, o julgamento virá. O tempo para nós é curto do mesmo jeito. Então a gente tem que valorizar a graça de Deus. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir Salomão. E que graça, né? Que beleza que foi ter vindo escutar esse homem. Ela não perdeu a viagem, ela não perdeu o tempo dela. Aqui estamos nós diante da palavra de Deus. Também não podemos perder tempo nessa vida para decidir se vamos ou não vamos mudar, se vamos ou não vamos nos converter. Então a cruz que condena a nossa soberba é a mesma cruz que redime a nossa fraqueza. Veja como é que a cruz é paradoxal. Entre aspas, a rainha do sul se levantará e condenará essa geração. Jesus está dizendo isso claramente, fecha aspas. Quer dizer, a sabedoria é rejeitada, porque a rainha de Sabá, ela viajou uma grande distância para ouvir Salomão. Mas Jesus, que é maior do que Salomão, foi rejeitado por essa geração. Por isso a rainha de Sabá se levantará no dia de julgamento para acusar essa geração que não creu no Filho de Deus, sem dúvida. E aqui a gente vê a indiferença daqueles que têm acesso à verdade, porém eles ignoram a verdade. A ignorância é pecado também. Nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. A gente deve buscar a verdade, não pode ser preguiçoso em conhecer a verdade. Qual a verdade que Deus está me revelando? O que está escondido ainda diante dos meus olhos que eu não vejo claramente? Será que eu estou fazendo força para ver essa verdade que Deus está querendo me mostrar? Pois bem, a rainha de Sabá, ela representa aqueles que buscam Deus com fervor, enquanto aquela geração má ilustra aqueles que menosprezam a graça de Deus. Eis a verdade aqui, né? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Então veja que a gente precisa fazer essa escolha de deixar Cristo entrar e não menosprezar a graça de Deus, senão a rainha de Sabá se levantará no julgamento contra nós também. Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Eles vão se levantar no dia de julgamento contra aquela geração e vão acusá-los. Porque estavam diante do Filho de Deus, não tiveram coragem de dizer sim para ele, nem fazer o mínimo esforço para reconhecer se Deus poderia ou não estar falando através dele. Com certeza estava, né? Mas significa o seguinte, os ninivitas se arrependeram. Então houve arrependimento na vida deles. Embora eles fossem violentos, né, fosse um povo pagão, Jonas nem queria pregar para eles, porque eles eram inimigos do povo judeu.
mas Deus queria que ele fosse pregar, porque Deus queria dar uma chance para eles. É assim que Deus é, sempre dando chances. E se nós desperdiçarmos todas as chances, o que será da nossa vida? Pensemos nisso, nessa realidade. Não deixemos de nos converter e deixar, né, essa mudança de vida para amanhã. Pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Vamos pedir a bênção de Deus agora, nesse momento, de encerrarmos a reflexão. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.